Olá, hoje a gente vai mergulhar nos trechos bem legais do livro Tudo é Óbvio, do Duncan Watts. A ideia é, assim, destrinchar as ideias principais, sabe? Os argumentos, os temas, o que esses textos realmente mostram, focando só no material mesmo. E olha, já começa com uma pergunta, interessante, né? Por que a gente acha que problemas com pessoas, que são super complexos, são só senso comum? Mas, tipo, mandar um foguete para a Lua parece dificílimo. Mesmo a gente sendo melhor em prever a rota do foguete do que, sei lá, a economia. É, essa é a grande provocação, né? A tese central que ele desenvolve nesses trechos é justamente essa. O nosso tal senso comum, essa intuição sobre o mundo social, bom, ele é bem falho, na verdade. Muitas vezes engana a gente. Engana como? Na hora de entender, de explicar ou até de prever o comportamento das pessoas, dos grupos. Aquilo que parece óbvio, depois que já aconteceu, quase nunca era óbvio antes. Faz todo sentido. A gente vive no meio disso, né? Então a gente acha que entende as regras do jogo social. Mas o Watts argumenta que essa familiaridade toda cria uma falsa sensação de que a gente sabe o que está acontecendo. Exatamente. É uma ilusão de compreensão. Lembra aquele experimento do Milgram, de pedir assento no metrô? Ah, sim. Que as pessoas ficavam super desconfortáveis. Pois é. Mostra regras sociais que a gente nem percebe que existem até alguém quebrar. O senso comum não dá conta disso. E para defender essa ideia, o autor traz vários pontos. Primeiro, ele pega aquela crítica do Lazarsfeld sobre a falácia da obviedade. Que é aquela ideia de que qualquer resultado de pesquisa social parece óbvio, depois que você já sabe o resultado, né? Isso. Qualquer coisa parece fazer sentido em retrospecto. Depois, ele fala do problema do enquadramento. Que seria a dificuldade enorme, até para um computador, de saber qual informação é relevante numa situação simples. Tipo, o que levar para um piquenique. Exato. Para a gente é fácil, mas para uma máquina é um desafio imenso de filtrar a informação. Outra coisa, a nossa mania de criar historinhas lógicas para o passado. Racionalizar, né? Tipo Casa da Mona Lisa. Perfeito. A Mona Lisa não nasceu a pintura mais famosa do mundo. Foi uma série de eventos, o roubo, a atenção da mídia, coisas meio que ao acaso que construíram essa fama toda. Não era inevitável. Entendi. O sucesso não estava escrito nas estrelas, por assim dizer. De jeito nenhum. Outro ponto forte dele é mostrar como coisas que parecem pequenas, detalhes do contexto, podem ter um impacto gigantesco que a nossa intuição não pega. O exemplo da doação de órgãos. Na Áustria e Alemanha. Esse mesmo. Só mudar a regra de você precisa se inscrever para doar para você precisa se descadastrar para não doar. Nossa, a taxa pulou de uns 12% para quase 100% na Áustria. Caramba, uma mudança no contexto, no padrão, né? E um resultado totalmente diferente. Isso leva para a complexidade da influência social. Imagina. Sim, com certeza. O experimento Music Lab é um ótimo exemplo. Ah, o das músicas online. E isso, o sucesso de uma música dependia muito de quem ouvia primeiro e recomendava. Criava uma bola de neve, uma vantagem cumulativa. A qualidade importava um pouco, claro, mas a dinâmica social amplificava tudo de um jeito imprevisível. E isso questiona aquela ideia de influenciadores, né? Pessoas que naturalmente ditam tendências. Exatamente. Muitos podem ser influenciadores acidentais, talvez até o Paul Revere da história americana. O sucesso da cavalgada dele dependeu da rede de contatos, do momento certo, não só dele ser especial. E a gente vive confundindo correlação e causa, né? Em tudo, dieta, publicidade. O tempo todo. Por fim, ele discute como é difícil prever certos eventos, aqueles raros, mas de impacto enorme. Os cisnes negros. A gente só consegue explicar depois que eles acontecem. O planejamento estratégico tradicional sofre com isso. O caso do policial Joseph Gray também ilustra isso bem, né? A gente foca na tragédia, no resultado horrível do atropelamento que ele causou bêbado. Mas esquece que o ato em si, dirigir embriagado, infelizmente acontece muito. Só que o julgamento dele foi tão severo por causa da consequência trágica, não só pelo risco da ação, é uma distorção pelo resultado. Ok, então juntando tudo isso, quais seriam os temas-chave que esses trechos exploram? Olha, acho que são vários. Primeiro, essa tensão entre o senso comum e um pensamento mais crítico científico, o que ele chama de senso incomum. Depois, a própria natureza da previsão, como ela é limitada.
a dinâmica do indivíduo versus o coletivo, o poder e a confusão da influência social. E as nossas falhas de raciocínio, né? Tipo, explicar tudo depois, o post-hoc, julgar pelo resultado. Sim, os vieses cognitivos e também a importância enorme do contexto e do acaso. Ele critica o planejamento tradicional e aponta para outras abordagens, tipo experimentar mais, avaliar e reagir. E para quem você acha que esse material é mais direcionado? Pelo tipo de crítica que faz? Bom, pela crítica ao senso comum aplicado a negócios, marketing, políticas públicas. Parece ser para quem trabalha nessas áreas, sabe? Estrategistas, pessoal de marketing, cientistas sociais, gestores. Ou qualquer um que se interesse pela complexidade humana e desconfie de explicação fácil. Certo. E se a gente fosse tirar umas conclusões principais, assim, bem marcantes desses trechos, quais seriam? Hum, Acho que a primeira, e talvez a mais forte, é: nossa intuição sobre por que as pessoas fazem o que fazem é um guia bem ruim. Péssimo para prever o futuro e até para explicar o passado direito. O óbvio raramente é óbvio antes de acontecer. Concordo. Uma segunda seria que o sucesso de um livro, música, ideia, pessoa, muitas vezes depende mais da dinâmica social, da sorte, dessa tal vantagem cumulativa, do que só da qualidade da coisa em si ou do talento de alguém. A Mona Lisa de novo? Perfeito. Uma terceira. No mundo complexo como o nosso, talvez estratégias focadas em avaliar e reagir ao que está acontecendo agora sejam mais espertas do que tentar adivinhar o futuro. Usar dados, testar coisas, aprender rápido. Tipo o que a Zara faz na moda. Adaptabilidade em vez de previsão pura, né? E uma quarta. A quarta seria: precisamos ser muito, mas muito céticos com explicações fáceis para coisas complexas. Seja um sucesso estrondoso, um fracasso, uma tragédia. Temos que lembrar do papel do acaso, do contexto e dos nossos próprios vieses na hora de julgar. Analisar Paul Revere, um gestor, ou o caso do Joseph Gray exige isso. Então, resumindo bem, o que esses trechos de Tudo é Óbvio nos mostram é um baita argumento para a gente duvidar da nossa confiança no senso comum quando o assunto é o mundo social. As coisas são bem mais enroladas do que parecem. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se o senso comum falha tanto para entender o passado e o presente, e se prever o futuro de forma significativa é tão complicado, que outras formas de pensar, que abordagens a gente precisa desenvolver para lidar melhor com essa incerteza toda? Como navegar a complexidade social sem cair na armadilha do que só parece óbvio? Fica aí para a gente pensar.